Enquanto isso, no Paraná, nesta semana, quem esteve visitando os deputados foi o secretário da Fazenda, René Garcia. Mas ele, além de fazer a visita, obviamente foi prestar contas quanto ao terceiro quadrimestre do ano passado das contas públicas do Estado, enfim, como está a saúde fiscal do Estado do Paraná. Depois que ele prestou, é claro, a sua prestação de contas, ele fez então a sua fala, foi aberto espaço para que os deputados pudessem fazer perguntas. E duas dessas perguntas ao senhor secretário da Fazenda foram referentes às questões de incentivos fiscais que o governo do Estado forneceu para empresas, diversas empresas, a partir do ano de 2015 até o presente momento. Segundo eles, os incentivos fiscais a empresas têm sido muito maiores, por exemplo, do que o reajuste dado a servidores, como o da Segurança Pública, que foi dado 3%. Vamos ouvir a resposta, então, do secretário da Fazenda, René Garcia, falando sobre esse tema, os incentivos fiscais dados pelo Estado para empresas. Do ponto de vista objetivo, desde que eu vim para cá, eu sempre debati a questão da necessidade da revisão dos benefícios, da necessidade de transparência. Agora, não são só grandes empresas que são beneficiárias, não. Tá? Nós temos, por exemplo, não vamos falar a verdade, o programa Leite das Crianças é para atender pequenos produtores de leite, tá certo? Não é para outro objetivo, tá certo? A questão, nós temos um outro setor fortemente exportador de resíduos de frango, que também é fortemente beneficiado por benefícios, porque é por conta do crédito de exportação. Então, não é só grandes empresas, sem dúvida nenhuma. Aliás, deputado, o Brasil é um capitalismo muito estranho, que é o capitalismo sem risco. O empresário, ele divide, ele vem operar no Brasil, aí consegue benefício fiscal por parte da União, com benefício dos Estados, entra nessa guerra surda e terrível, que é a guerra fiscal entre os Estados, na qual, se você não me conceder aqui, eu ultrapasso a fronteira. O caso de Santa Catarina com o Paraná. Né? Santa Catarina provoca uma política suicida em termos de benefício fiscal, com o objetivo de criar um ambiente onde ela possa vender para os mercados consumidores mais elevados, no caso de Paraná e São Paulo. Então, não necessariamente a gente está falando de políticas simétricas, mas é uma questão vou lhe dizer, fora a minha disposição de rever esse ato. Todo dia eu recebo uma carta desaforada de alguma atividade econômica, de algum setor da economia, por conta da instituição dos 12% de contribuição. Todo dia. Algumas chegam a ser até patéticas, por conta da fragilidade da argumentação. E também eu sei que eu por isso mesmo, sou uma espécie de inimigo público de algumas atividades econômicas. Certamente, se puderem escolher por me tirar e preservar os benefícios, fariam, tá certo? É porque, felizmente, o governador tem visão histórica e consegue... E não reflete no preço, né, senhor secretário? Não é porque isso está incorporado na avaliação de risco do investimento. Eles acham que esse risco deve ser minimizado pelo Estado, mas também o governo federal também. O governo federal é a mesma coisa. Deputado, eu vou lhe dizer, a questão envolvendo problema de metodologia. Quando eu aqui cheguei, a metodologia não existia metodologia para análise de benefícios fiscais. Então, estamos sendo hoje cobrados por uma questão de transparência e de sucesso em conseguir implementar essa política. Ao invés de receber críticas, porque nós estamos dando benefícios fiscais exacerbados, analisar friamente, por exemplo, qual foi o número concedido nesse período, eu posso lhe dizer que não chegou a 500 milhões de reais nesse período, desses 4 anos. Posso lhe dizer isso. Agora é o seguinte, a metodologia mudou, porque, por exemplo, se considerava, e se considera ainda, né, que a base tributária incidente sobre as empresas de MEI, ela seja integralmente lançada como benefício fiscal. Agora, recentemente, o Congresso Nacional decidiu por retirar como benefício fiscal. Não pode ser. Isso aí dá 3 bilhões e 800 milhões de reais de impacto sobre esse total de benefícios fiscais. Então, nós vamos ter que fazer a revisão. Então, aparentemente, vai aparecer lá uma redução de benefícios, mas não é. É simplesmente porque a metodologia considerava como benefício a questão do regime tributário alternativo.
Com relação à questão da transparência, eu poderia dizer o seguinte: eu tinha 29 anos quando eu fui indicado pelo presidente Collor para ser diretor dessa Comissão de Valores Imobiliários. Quando lá cheguei, eu tinha uma proposta que foi fortemente rechaçada pelos empresários, que era obrigar que o balanço da empresa tivesse dois componentes. Primeiro, assim como tem os impostos diretos e indiretos pagos pela empresa, tivesse os benefícios, os subsídios cruzados, para poder você mensurar. Por exemplo, naquela época, o setor de cimentos era fortemente subsidiado, sendo que o cimento, como todo mundo sabe, é altamente poluente. Então, na verdade, nós tínhamos um benefício para poder poluir. Assim também como que defendi depois, posteriormente, a questão do balanço ambiental, e que colocasse, aparecesse no balanço, a dívida ambiental da companhia, para que os investidores tivessem uma noção muito clara, que agora está sendo aprovado. A ESG nada mais é do que isso, tá certo? Então, há 32 anos que eu defendo transparência, tá certo? Se tivesse aprovado a minha proposta lá, se os empresários não tivessem tido conta, hoje nós não teríamos esse problema, tá certo? Então, e com relação à definitividade de combustíveis e energia elétrica, que foi a posição do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a alíquota deve ser uma alíquota modal, ou seja, não pode ter um diferencial de alíquota, isso impacta no Paraná em alguma coisa como 5,5 bilhões de reais. Então, em 2024, nós vamos perder 5,5 bilhões de reais. Então, o senhor imagina qual é o estrago que vai ser gerado.